Olá pessoal, bom dia. Eu sou Keila Santoro, para quem não me conhece. Eu tenho 33 anos, sou casada, tenho 2 filhos e sou auxiliar, trabalhava como auxiliar administrativo. Sou formada em marketing, porém no momento eu estou afastada do trabalho, tá? Por conta da fibromialgia, né? Uma série de fatores. E eu criei esse canal no intuito de levar a vocês conhecimento sobre a doença, para quem já tem, né, trocar experiências, e para quem não conhece a doença, para que possa vir a conhecer, né, a aprender a lidar com conhecido, com familiares que tenham a doença. Então, assim, é muito importante que vocês aprendam sobre o que é fibromialgia, tá? Então aqui eu vou falar um pouco sobre o que é a fibromialgia nesse primeiro momento, tá bom? A fibromialgia, ela é uma síndrome, tá? De dor complexa. Existem vários nomes, né? Alguns médicos chamam de doença miofacial, outros chamam de doença jonina, uma coisa assim. Então, assim, a fibromialgia, ela é uma doença que não tem diagnóstico através de exames, através de imagens, não existe, tá? Não se iludam, porque não tem você não vai encontrar um médico que faça um exame e diga, olha, você tem fibromialgia. Não existe isso. Porque a fibromialgia, ela é uma doença que é diagnosticada clinicamente. O que significa isso? Clinicamente, significa que o médico que lhe acompanha, que vai diagnosticar a sua fibro, certo? Ele vai fazer vários exames para que você descarte outras doenças, né? E aí, só depois de outras doenças forem descartadas, aí sim o médico vai examinar os seus tender points, né? Geralmente acontece assim. E aí, quando ele diagnosticar você através dos tender points, certo? Depois a gente vai falar sobre o que é os tender points. Então vamos lá. O que é a fibromialgia? A fibromialgia, ela, como eu já disse, ela é uma síndrome de dor complexa, né? Significa que você sente dor pelo corpo inteiro, tá? Você sente dor do fio de cabelo até o dedinho do pé, tá? Então, assim, ai, mas eu tô com dor aqui. Com o tempo, você aprende a ver se é da fibro ou não. Isso é uma questão de experiência. Então, os sintomas da fibromialgia, alguns, né? Porque, como eu já li em vários artigos, a fibromialgia ela tem mais de 100 sintomas, tá? Então, assim, os principais sintomas para que você surja o alerta e dizer assim, eu vou procurar o médico. Primeiro, dor generalizada pelo corpo todo, tá? Não adianta você sentir uma dor no braço, eu tô com fibromialgia. Não, dor generalizada no corpo todo, por um longo período, mais de 3 meses. Segundo ponto importante, distúrbio do sono, tá? Esse é um fator importantíssimo. Por quê? Porque o distúrbio do sono, ele leva a você a sentir dor, né? Quando você geralmente tem uma dor uma noite mal dormida, o que que acontece? Acontece que você acorda com muita dor, né? E com a fibromialgia, essa dor ela acentua, porque quem tem fibromialgia tem dor mais do que uma pessoa normal, porque mais um sintoma, a hipersensibilidade, né? Porque a gente tem hipersensibilidade ao frio, ao calor,
ao toque. Muitas vezes você vai abraçar uma pessoa fibromialgica e essa pessoa diz, ai, não me toca. É exatamente assim, tá, gente? Tem dias que não dá pra tocar, é intocável. Então, assim, é hipersensibilidade ao toque, é dor generalizada, distúrbio do sono, distúrbio cognitivo, você perde um pouco do raciocínio, é como se fica mais lento, é como se alguns chamam de nevoeiro cerebral, porque você tem lapsos de memória, você começa a esquecer pequenas coisas assim que você acha irrelevante e acaba se tornando importante, né? E também tem inchaço, eu sinto muito inchaço nas juntas, na parte do cotovelo, né, no pulso, no joelho, nos tornozelos. Então, assim, inchaço também faz parte da fibra. Ansiedade, depressão. Depressão é um assunto polêmico. Por quê? Porque tem gente que acha que a depressão é a causa da fibra. E não é verdade. A depressão, como sintoma da fibra, porque tem vários tipos de depressão, mas a depressão como sintoma da fibra, o que acontece? Ela vem de tanto você sentir, de tanto você passar por aquela situação, você acaba tendo crises depressivas. Porque depressão é diferente de crises depressivas, não é verdade? Então, assim, quando você começa a sentir que tá depressiva, a ficar triste, aí vem o isolamento, porque muitas vezes a gente marca uma coisa com uma amiga e não pode fazer, marca uma coisa com o filho e não pode fazer. Por quê? Porque a gente sente dor, né? Então a gente não tá bem, e as pessoas não entendem isso. E aí esse é um dos fatores que leva a pessoa que tem fibromialgia a passar a ter a depressão. Devemos estar atentos a esse ponto. Ansiedade. Você tem uma crise daquelas insuportável. Então você já fica imaginando, poxa, quando é que vai vir a outra? Eu era desse jeito, tá? Então assim, é muito complicado. A ansiedade também é um sintoma da fibra, né? E que se não for tratado a tempo, ela vira um sintoma patológico, extrafibro, né? Então tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, como todos os outros sintomas. Pelo que a gente já sabe, né? E pelo que eu já pesquisei, a cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 são mulheres. Pois é. 7 pessoas a cada 10 são mulheres. Isso significa que a maioria dos pacientes com fibromialgia é mulher. Uma faixa etária de 20 a 50 anos, isso o que especulam. Porém, há relatos em que pessoas